Bom, meu nome é Anderson Maísse, sou contador, tenho uma empresa aqui ainda Contabilidade Online desde 2013. Passamos, como todos os colegas aí no início, um grande perrengue, até que graças a Deus aí com muito estudo, com muito investimento, com muita dedicação, a gente conseguiu superar e hoje a gente tem uma empresa estabilizada com atendimento aí em nível nacional. Então a gente trabalha aqui do Mato Grosso do Sul atendendo todo o Brasil. Um trabalho bem diferenciado, quem quiser conhecer um pouquinho mais pode estar me acompanhando aí, o pessoal que acompanha meu amigo Helwilton. Uma hora eu vou acertar o nome dele aí, gente. Fica tranquilo. Então acompanhe nosso Instagram também. Temos o canal no YouTube lá, M Contabilidade Oficial. A gente sempre tem conteúdo bem relevante. Inclusive, a gente tem bastante conteúdo falando do Pronamp também. Tá? Então, qualquer dúvida, depois vocês vão estar podendo mandar para a gente. Eu vou pedir já de início aqui, tomando a tua frente aí, anfitrião, o pessoal Pode ficar à colocar. vontade, pode ficar à vontade. Nosso bate-papo aqui é livre. O pessoal colocar as perguntas, as dúvidas sobre o Pronamp ou outro assunto que a gente tratar aqui na bolinha das dúvidas ali, senão a turma vai colocando nos comentários, né? E os comentários vão subindo aqui, a gente pode perder alguma coisa de vista. Então, qualquer dúvida aí, coloca na bolinha, no pontinho de interrogação, que a gente vai ler no decorrer da live aí no final e a gente vai estar respondendo tudo. Então, o papo hoje, gente, é sobre o Pronamp, tá bom? Como teve aí essa aprovação aí de uma nova verba disponibilizada para o programa agora em 2021, e muita gente está perdido. 2020 veio com uma condição assim excepcional mesmo, né, Hamilton? Veio ali com juros muito baixos e tal. Tem diferença agora para 2021, a gente vai explicar para vocês essas diferenças. Muita gente queria esse dinheiro em 2020, não conseguiu. Realmente foi recurso muito limitado ali para o tanto de demanda que tinha. Então, agora para 2021, quem está ainda na espera, quem está ainda na expectativa, a gente vai explicar algumas coisas aí que as normativas trouxeram, algumas informações que nós já buscamos junto a bancos, até clientes nossos que já foram atrás disso aí, né? Como que isso está acontecendo a nível de Brasil. Estou aqui no Mato Grosso do Sul, o colega está lá no Nordeste, então tem orientações dele, tem orientações minhas, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Primeira coisa para eu dar início aqui a essa conversa, né? Primeiro, voltar agradecendo o pessoal que está com a gente aí, o Daci, o Novaes está entrando aí agora, ZR Acabamentos, o Eric. Então, pessoal, sejam bem-vindos. É importante vocês compartilharem essa live aí com outros colegas, porque é um assunto importante, como eu disse aqui. Muita gente quer pegar essa grana, então precisa de informação, precisa saber como está funcionando para conseguir ter acesso. O Pronamp, para quem ainda não sabe, é um programa nacional, né, de apoio a micro e pequenas empresas, que veio com esse intuito, aí, então, de emprestar dinheiro para o micro, para o pequeno empresário, com uma condição diferenciada, tá? Então, nós temos aí essa primeira remessa, uma disponibilização de 5 bilhões de reais. Eu falando assim, 5 bilhões parece que é muito dinheiro, mas isso chega no banco e faz assim, ó, em poucas horas essa grana aí vai tudo embora. É muita gente querendo esse dinheiro, pessoal. Então tem que estar esperto, tem que estar com a documentação em ordem, tem que saber o que precisa ser feito, que nós vamos falar agora aqui nessa live. Então precisa ficar aí, precisa enviar essa live para outros colegas também. Quem estiver ao vivo com a gente vai poder tirar as dúvidas, tá bom? Então é algo que acontece muito rapidamente, certo? A gente precisa saber aqui, entender quais são as empresas que estão aptas, as empresas que vão conseguir pegar esse dinheiro. Então, fala para nós aí, Herbert, quais são as empresas que estão aptas, o que as empresas precisam para pleitearem esse Pronamp agora em 2021? Anderson, veja só, essa linha de crédito ela é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas, né? Nós temos aí uma lei específica da micro e pequenas empresas e dentro da própria lei diz que o governo ele tem que fomentar, né, linhas de créditos especiais e diferenciadas para microempresa. E essa é a linha de crédito. Só que a gente precisa entender um pouquinho o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Aí já é uma seara contábil, mas que quem tem direito tem que entender. Então, veja só, a microempresa ela é caracterizada quem fatura de 0 até 360 mil durante o ano anterior. E a empresa de pequeno porte de 360 mil a 4 milhões e 800, certo? Aí eu quero trazer para você um detalhe. Não é essa linha de crédito exclusivo, eu tenho alguns clientes que me perguntam, para a empresa optante pelo Simples Nacional somente. Então, não é você receber a mensagem somente na caixa postal do Simples, né? Existem empresas que podem ser microempresa e empresa do lucro real ou do lucro presumido, né? Porque nós estamos falando aqui de enquadramento tributário, o que é diferente de regime tributário.
Regime Muita, tributário muita é gente diferente. confunde isso aí, né? É Muita muita gente confusão. confunde aí, é um tema até para uma live, quem sabe mais a gente faz uma live aí de enquadramento, regime, tipo societário, são dúvidas recorrentes que eu recebo no escritório. Então, pessoal, quem Perfeito. tem direito? Microempresa, até 360 mil, e empresa de pequeno porte de 360 a 4 milhões e 800. Grandes empresas acima de 4 milhões e 800 estão aí fora desse programa do Pronamp. Tá certo? Aí, Anderson, já entrando na seara do limite de crédito, né? Então, qual o valor que a empresa vai ter disponível para ela? Eu queria que você explicasse para a gente o limite de crédito, como é avaliado esse limite de crédito, onde ele é encontrado, né? Para que os bancos façam essa análise aí. Fala um pouquinho para a gente sobre o limite do crédito que o empresário ele pode ter acesso. Tá, só antes de entrar no limite, como nós estamos falando aqui, as empresas que têm direito, né, a participarem desse programa, falamos da NE e da EPP, eu recebo muita dúvida aqui, eu tenho certeza que você também. O MEI, ele não se vê no meio desse ME e desse EPP, né? E ele está lá, pô, e o MEI? O MEI tem direito? Eu vou conseguir? Primeiro, 2020, nenhum MEI conseguiu ter acesso ao Pronamp. 2021, mudou alguma coisa? MEI vai ter direito? Tem algum buchiche? Você ouviu falar alguma coisa aí pro lado da Bahia que o MEI pode participar do Pronamp? Ou 2021 continua o MEI sem ter direito? Anderson, o MEI, no meu pensamento como contador, ele se enquadra como microempresa. E se você tirar um cartão de CNPJ, você vai ver lá que ele está como ME. Ele é uma microempresa, certo? Só que ele não entrou no Pronamp, não entrou assim. Não estamos recebendo a carta da Receita, com um códigozinho que a Receita disponibiliza para que os bancos façam o cadastramento. Então, há poucos instantes, o gerente do Banco do Brasil ele me mandou mensagem para estar mandando a carta de outros clientes, e dentro desses clientes tinha um MEI selecionado. E ele, inclusive, era outro colega contador, e ele tirou a dúvida comigo se eu tinha MEI aqui que tinha recebido a carta para tentar ver se o contador não tinha conseguido receber. E eu consultei aqui também, eu tenho alguns MEIs aqui na base de dados que a gente dá uma assistência mensal, também não recebeu essa carta. Então, eu acredito que seja aí uma parametrização por conta da Receita, porque é aquilo que a gente estava até conversando, né? Como é uma linha de crédito federal, do governo federal, digamos assim, toma lá da cá. Então, o MEI ele não tem arrecadação federal, ele tem uma contribuição para o INSS da pessoa e R$ 1 de ICMS. Então, não tem arrecadação para a Receita. Então, a Receita não está disponibilizando crédito para quem não arrecada tributo. Assim, minha linha de pensamento, né? Estou até pensando em fazer uma consulta mais detalhada junto à Receita para a gente ver se a gente abrange isso aí aos microempreendedores. Cabe salientar também que o MEI ele tem boas linhas de crédito aí junto ao Sebrae, né, pessoal? Justamente por quê? Porque o Sebrae ele dá esse apoio na linha de crédito, né? Ele vai lhe dar uma orientação, tem vídeos explicativos, você passa por um programa do que fazer com esse dinheiro, e o MEI, como ele é uma empresa menor, né, a tendência a crescer, então essa assessoria do Sebrae ela já faz, aí quando o MEI consegue um empréstimo, ela dá um upgrade na empresa. Então, assim, mas aqui na Bahia, inicialmente, essa linha de crédito, respondendo a sua pergunta, não está ainda disponível para o microempreendedor. Show de bola. É o que a gente vê, né? O MEI, infelizmente, embora tenha o Sebrae que dá todo esse apoio aí, mas na prática, via de regra, tem muita dificuldade o MEI de conseguir uma linha de crédito. E as linhas de crédito que existem, mesmo com apoio, ainda são valores muito limitados, né? Por quê? Provavelmente pelo fato, né, da contabilidade do MEI é muito simplificada. Se nós pegarmos uma microempresa, por exemplo, ele tem a emissão de notas fiscais que comprovam de fato o faturamento, tem toda a movimentação bancária, tem várias declarações que são feitas por nós contadores aqui dentro da empresa, entrega para a Receita Federal. Então, tanto o governo como as instituições financeiras, ela tem uma segurança maior em emprestar um dinheiro para uma microempresa, para uma empresa de pequeno porte que tem uma contabilidade feita de fato, né? O MEI já não, é tudo muito simplificado, então acaba não gerando, não criando essa credibilidade junto a uma instituição financeira que já são tão burocráticas e tão criteriosas. Então, por falta de documento, a própria Receita não disponibiliza a carta, que é uma das exigências, que é com a carta lá com o faturamento, com hashcode. Então, infelizmente, para o MEI realmente fica difícil. E a notícia que nós temos, pelo menos até esse momento, é que o MEI não tem direito, não,
a ter acesso ao Pronamp. Se alguma coisa mudar, a gente volta aqui, bate mais um papo com a galera e traz a novidade aí, né? Tranquilo. É isso aí, então. Vamos voltar aqui para a pergunta que você me passou. Falando sobre o limite de crédito, quanto que pode ser pego aí no Pronamp? Posso pegar quanto eu quiser? Qual que é o limite, né? Então, o que está sendo falado, pessoal? Em 30%, tá? 30% do teu faturamento. Qual faturamento? Via de regra, o faturamento obtido no ano anterior. Tem mais alguns detalhes aqui, daqui a pouco o Helmut vai trazer aí para nós também, mas via de regra, só para vocês entenderem a regra geral, 30% do faturamento do ano anterior. E aonde que é buscado esse faturamento? Dentro da contabilidade. E nisso aqui a gente vê muita gente que se arrepende de ter feito coisas diferentes do que aconteceu, que quer fazer mudanças. Por quê? Algumas empresas, aqui no Mato Grosso do Sul isso não acontece não, não sei se acontece aí na Bahia, se acontecer aí você me fala, tá? Aqui não, aqui todo mundo declara 100% do que vende, pensa no pessoal que tem a contabilidade regular, cara. O negócio aqui é fantástico. Aí na Bahia acontece da turma esconder um pouquinho do que vende para pagar menos imposto, ou aí também não acontece isso? Aqui, rapaz, principalmente com as micro e pequenas empresas. Porque já tem digamos assim, a legislação é um pouco mais tranquila, digamos assim. O pessoal ainda está na mente que Simples Nacional é simples, que o governo não vai analisar, não tem cruzamento de dados. Então tem toda essa sistemática. Então, normalmente não declaram que faturam, né? Na sua totalidade, na realidade. Esse negócio de simples aí só tem o nome, né, meu amigo? O regime tributário de simples só tem o nome. Voltando ao raciocínio aqui, pessoal. Acontece o quê? A Receita Federal, ela vai mandar a cartinha para você, para o seu ECAC, tá? A gente até já programou alguns conteúdos para explicar como tirar a cartinha. Às vezes você manda para o teu contador querendo a cartinha, mas o teu contador tem 500 clientes. E você tem que acessar ECAC por ECAC, CNPJ por CNPJ. Então pode levar um tempo, tá? E é algo muito simples também para que você, empresário, possa fazer. Aqui nós já orientamos todos os nossos clientes como faz a emissão dessa carta. É algo simples, tranquilo, não precisa necessariamente do contador, certo? Então a Receita Federal vai mandar essa cartinha para você com os valores que você declarou para ela de faturamento, o valor que você faturou de fato ali no ano passado. Só que aí você pega aquela cartinha e você vê um valor baixinho. Aí você liga lá pro teu contador e fala: ô Anderson, ô Everton, mas eu não faturei só isso, cara. Aqui tá falando que eu faturei 100 mil, mas eu faturei 300. E aí você quer pegar os 30% com base nos 300 que você faturou no real e não dos 100 que você tirou nota fiscal. E quer que o contador faz milagre, né? E aí não tem o que ser feito nesse momento. Por isso que aqui eu oriento os meus clientes, a gente tem uns vídeos orientativos, certeza que o Everton aí também orienta os clientes dele, que você precisa declarar as suas vendas, porque uma hora isso você pode ter problema. Primeiro, pela Receita Federal cruzar informações com movimentação bancária, com vendas de cartão de crédito, com evolução patrimonial, e você ser pego aí por sonegação, ter problema com isso. E outra, por a hora que você precisa de um recurso do governo como esse, que é o Pronamp, você precisa de um valor maior, você vai ter um percentual, um valor muito pequeno, porque os 30% do teu faturamento não é condizente com a tua realidade. Né? Então, isso é algo que o empresário precisa se conscientizar para não cometer esses erros, achando que está tendo benefícios, se colocando em risco e perdendo uma possibilidade de um benefício quando de fato ele aparece. Pegando uma ponga tua aí, só nesse sentido de o empresário ter uma consciência do que precisa fazer, antes, as medidas provisórias que teve a redução, a suspensão, eu tive vários clientes me ligando querendo fazer com funcionários que não tinham registro. Então você vê a situação, né? Pessoa que anda regular, nesse momento, tende a ter maior benefício, porque o governo dá benefício a quem realmente anda em dias com as obrigações tributárias e fiscais e legais. Então eu tive, não sei se você teve, com certeza deve ter tido, porque a notícia que os jornais propagam é que o governo lançou um programa de redução e suspensão dos funcionários, que quem paga é o governo. Mas não diz que esse funcionário tem que estar registrado, tem que estar pagando as obrigações em dias para ter direito a isso. E aí entrando onde entra aí o que você falou, tem a parte fiscal agora do Pronamp, que é 30% do faturamento declarado, e as medidas provisórias para aqueles funcionários que têm registro. Mas pode continuar, só foi uma pequena contribuição. Aí vem a galera querendo registrar retroativo, né? Não tem que estar registrado, não registrei? Faz retroativo. Aí a gente fala do e-social. O cara não sabe o que é o e-social, vira uma confusão, né?
Aí É tem o assim e-social, mesmo. galera. Para quem não é contador que está aí, tem o e-social que não tem como eu fazer um registro retroativo, porque eu preciso informar o e-social no momento em que eu faço o registro. O governo, ele tá, a gente acha que a gente quer burlar o sistema do governo, mas o governo está anos-luz na frente da gente, né? Os caras são, Na, eles sabem das maracutaias aí que a galera na procura verdade, fazer. eu comparo assim, o empresário ele está parado achando que o governo está no mesmo lugar. E o governo ele está caminhando. Tá E caminhando. aí, É desse mas jeito. prossiga com relação ao limite do crédito. Vamos lá, 30% do teu faturamento, como eu disse, tá? Só que esses 30% também eles estão limitados ao valor máximo de R$ 150 mil. Não tem mais do que 150 mil por CNPJ nesse programa. Eu não me recordo se 2020 foi um limite maior, se foi semelhante também, você se recorda? Não, foi semelhante a esse mesmo valor. Na Semelhante, verdade, tá. esses R$ 150 mil é o limite por empresa. Né? Porque Por o que ocorre? CNPJ, né? É por CNPJ. O que ocorre? Às vezes a empresa faturou 2 milhões. 30% nós teríamos aí 600 mil. Se o governo ele disponibilizar 600 mil para uma empresa, ele vai deixar de atender outras empresas porque o orçamento dele não disponibilizou para atender todas as empresas. Sim, o Então, recurso é aí limitado, então tem que limitar a distribuição exatamente. disso Aí aí. os bancos limitou a R$ 150 mil por CNPJ, certo? Porém, Perfeito. contribuindo com você aí, o cliente ele pode, se ele tem conta no Banco do Brasil na Caixa, conseguir o Pronamp 100 mil na Caixa e 50 mil no Banco do Brasil ou vice-versa. Não pode passar o valor de 150 mil no valor total do programa. Isso aí foi uma regra do ano passado, que esse ano os bancos também estão seguindo essa mesma regra aí. Show de bola, perfeito. E também tem uma questão aí que quem pegou 2020 pode pegar agora 2021 também, né? O que não pode acontecer é o limite dos 150 mil não muda, independente do programa. Se foi 2020 ou 2021, você não pode, o que você pegar agora em 2021, somando com o que você já pegou em 2020, ultrapassar esses 150 mil. Então pode pegar em mais de uma instituição? Pode. Ah, o banco lá só me liberou 20 mil e os meus 30% dá 60. Posso pleitear a diferença em outro banco? Pode, se conseguir, tranquilo, problema nenhum, fica aberta essa possibilidade aí também. Lembrando, pessoal, que cada banco tem o seu critério, tá? Não tem uma regra geral que todos os bancos respeitam. Uma das regras que todos os bancos têm que respeitar é que os bancos não podem, nesse momento, empurrar algum outro tipo de serviço, algum tipo de produto para vender para você. Isso foi muito comum em 2020. As pessoas chegavam lá, os empresários, turma desesperada, precisando de dinheiro para pagar as contas, comércio fechado, aquela confusão toda que aconteceu, principalmente no início da pandemia. Hoje o pessoal está mais calejado, já buscaram alguns recursos, mas no começo estava uma loucura, a turma ficava atormentada. Chegava no banco desesperado, querendo pegar um Pronamp com juro baixinho para resolver os problemas, o recurso muito limitado, o banco meio que se aproveitava daquilo e oferecia outro tipo de linha de crédito, ou só fazia o Pronamp se o cara fizesse um seguro prestamista lá com uma taxa absurda. Então, enfim, foi alguns absurdos, alguma estratégia do banco, cada um sabe o que faz, se está certo ou se está errado, não estou aqui para julgar, estou aqui só para me posicionar. Mas teve aí essas questões, né? O banco fazendo muito disso, e a lei federal agora fala que o banco, se eu for buscar Pronamp, ou ele me dá o Pronamp, ou ele não me oferece nada, e se eu quiser outra coisa, eu que volte em outro momento. Mas não podem querer empurrar em nenhum outro tipo de produto ou serviço, tá? Só para complementar. Aproveitando a tua contribuição, já que a gente falou de critério de banco, tem uma pergunta aí do meu amigo Leonardo. Quais as restrições de crédito para essa modalidade? Eu acho que ele quer saber o que, assim, as principais análises que o banco faz, né, para estar captando a restrição e selecionando esses clientes. Me diz aí como é que está funcionando aí no Mato Grosso. Eu tenho aqui alguma ideia aqui da Bahia, que já tive contato com alguns gerentes, para a gente ir fixando alguma ideia e passando para o pessoal, já que não é uma coisa certa, como você falou, vai de cada política de banco. Mas aí como é que Exato. está funcionando essa questão? Tá, aqui eu tive acesso a alguns bancos. O Banco do Brasil, por exemplo, eles falaram que eles estão liberando, tá? Banco do Brasil, agência Naviraí, certo? Não sei se todas as agências elas estão tendo o mesmo posicionamento, mas eu acredito que por banco, sim. Eles falaram que eles estão analisando a certidão negativa. Se não tiver certidão negativa de tributos e tudo mais, eles não estão liberando o recurso para essa empresa. Então precisa estar com as certidões negativas ali em dias. Os bancos, independente de ter ali o fundo garantidor do governo, que garante boa parte do recurso caso a empresa não venha pagar,
eles ainda são bancos, então precisamos entender isso, tá? Existem os critérios, as burocracias, eles ainda fazem toda aquela análise de crédito, independente de ser um programa do governo. Então eu vejo muito ainda os bancos fazendo essa análise criteriosa e burocrática para ver se os sócios têm renda, não têm restrições, não estão negativados, SPC, Serasa, pontuação junto à score. Então, toda aquela análise bancária mesmo, eu vejo isso acontecendo. E quem não atinge essas questões mínimas aí para aprovação, eles simplesmente estão barrando. Até porque o próprio pessoal de outro banco aí me falou o seguinte, que menos de 20% da carteira de clientes deles estavam aptas pelo Pronamp, justamente por conta de restrição. Eles não tinham ainda nem analisado, não tinha hashcode na mão, não tinha carta de faturamento, não tinha analisado documento, mas tinha alguma negativação ali dentro do sistema deles que eles já desabilitam da possibilidade aí de ter acesso ao recurso. Aqui na Bahia eu também tive contato com o gerente do Banco do Brasil, da Caixa, aqui na minha cidade, e realmente eles estão exigindo as certidões negativas aqui também. Inicialmente, tem até uma medida provisória que liberou algumas certidões até 31 de dezembro. Só que para esse programa específico, a própria lei do Pronamp, ela prevê que a pessoa tem que estar regular com o INSS. Só que nós sabemos muito bem que a certidão do INSS ela é conveniada com a certidão da Receita Federal. Não tem como sair hoje uma certidão só dizendo que a empresa está ok com o INSS. Então a empresa ela vai estar ok com os dois órgãos ao mesmo tempo, saindo uma certidão positiva ou positiva com efeitos negativos. Aqui também eles estão olhando muito cadinho, não sei se aí estão olhando. E aí também. Hoje mesmo me ligou um cliente. O que ocorre? Às vezes, você já passou por essa situação, nós temos um cliente que ele está com a certidão negativa em dias, tirei a certidão, sei lá, mês passado em junho, estou com as certidões todos em dias, porém agora, no momento dele tomar o Pronamp, quando rodou, apareceu um cadinho, que pode ser o quê? Uma pendência que entrou agora em julho, ou uma parcela de parcelamento em atraso, ou alguma guia que ele pagou ou pagou errado com o código trocado. Então, isso aí, a contabilidade realmente ela vai estar ajudando o cliente a resolver isso. Lembrando, pessoal, que o que ocorre? Quando você vai fazer qualquer coisa no cadinho, ou você tem uma parcela em atraso, ou você faz aí um pagamento e precisa fazer uma retificação, isso demanda tempo, o sistema precisa atualizar. E é coisa, né, que não depende do contador. A gente vai fazer a informação, vai gerar, as guias precisam ser pagas, as informações precisam entrar no sistema, e aí você tem que aguardar essas informações, entrar no sistema e pedir o gerente para fazer essa atualização. O ruim disso é o quê, Wilton? É porque nós temos a primeira etapa do Pronamp, que infelizmente a gente vai piscar o olho e vai acabar o dinheiro nos bancos. Então, o que eu recomendaria aqui? Vão vir mais etapas, como antes falou aí, está vindo agora 5 bi, né? Mas a previsão do orçamento do governo são 25 bi. Então, o ano passado teve 3 etapas. Eu não sei se para vocês aí foram assim, mas aqui na minha cidade foram 3 etapas. Então, o pessoal que está pleiteando agora, que não está conseguindo, procura o contador, vai regularizando as certidões, regularizando aí as pendências junto ao CADIM, alguma restrição aí pessoal for junto ao banco, porque aí nas outras que vierem, você com certeza vai estar apto aí a tomar esse recurso. Perfeito, perfeito. E como é algo muito rápido, né? As pessoas descobriram hoje, por exemplo, que o dinheiro está aí na praça, aí eles vão hoje no contador, estão com a restrição, e realmente isso aí não sai rápido. Não adianta xingar contador, não adianta ficar bravo, não adianta falar contador enrolado. Que, gente, vocês entendessem como que as coisas funcionam entre o que é informado da contabilidade para o governo, o processamento disso, até que libere pendências essas que os clientes, na maioria das vezes, deixaram ela acontecer, e depois quer que o contador faz milagre, que a gente não consegue. Então precisa de compreensão e precisa se preparar. Se passar o primeiro bonde e não conseguir pegar, vem o segundo daqui a pouco, então se prepare para ele, para não perder novamente, tá? Então é exatamente isso aí que o Hamilton falou. Outra coisa, deixa eu pegar o gancho aqui para já explicar o que vai acontecer, que está acontecendo. Nós temos uma declaração para as empresas, principalmente que não estão no Simples, as empresas do lucro presumido e lucro real, que é uma declaração chamada ECF. Essa declaração para empresas que não são do Simples, ela ainda está em prazo para ser entregue, e esse prazo ainda deve ser prorrogado, por conta que teve uma outra chamada ECD que prorrogou, e uma
relacionada à outra, não tem como fazer uma sem a outra, enfim, algo um pouco mais técnico aqui que a gente não vai se aprofundar. E essa declaração ainda está em prazo de ser entregue, a grande maioria ainda não entregou, e é a entrega dessa declaração que gera os valores para a Receita Federal, para que gere a carta e tenha direito ao Pronamp. Então, eles liberam isso dependendo de um documento que ainda nem existe. Então, quem está pleiteando o Pronamp nesse momento, que é do lucro real, que é do lucro presumido, provavelmente, se você recebeu a tua carta, ela está com valor zerado. O problema dela estar zerado não é necessariamente um problema, e sim que ainda não está no prazo para que essa declaração seja de fato entregue. Então, já fica essa dica aí para vocês, para você já não ficar bravo xingando o contador, falando que você faturou e ele fez tudo zerado lá, porque não é bem assim. Precisam entender um pouquinho como é que funciona o universo contábil aí, tá? Nesse detalhe, pegando, como diz o pessoal, pegando o seu gancho aí, tem também a questão de retificação de informação. Pode ocorrer um erro tanto no Simples quanto em uma declaração, de incluir o faturamento, principalmente, que é o que vai impactar o Pronamp. Então, o que vai ocorrer? O contador, em posse dessa documentação, vai verificar esse erro aí junto ao cliente e vai fazer a retificação da declaração. Porém, pessoal, é o que nós estamos conversando. A Receita vai atualizar a base de dados, vai entrar esse valor, novo valor retificado, e ela vai encaminhar uma nova carta para que você solicite junto ao banco. Então, vai ser uma nova carta. Essa carta que você tem hoje, ela vai deixar de existir em caso de aí algum erro, principalmente aí no faturamento, que vai impactar. É um ponto importante aí também, né? A gente já frisar que essa retificação, essa nova carta também demora, não é algo que acontece rápido e simples. Outra coisa, a retificação é por algum erro que de fato aconteceu. Cuidado, né? Tem uns espertos aí que querem fazer o quê? Eu posso retificar? Se a gente fala que pode retificar, talvez alguém pode interpretar isso de uma forma diferente, achando o quê? Se eu posso retificar, eu falei que eu faturei 100, eu vou falar que eu faturei 300 para o meu limite de 30% e lá em cima eu pegar uma grana maior nesse Pronamp. Não é assim. Uma retificação, ela precisa ter origem dos dados que vão ser informados numa declaração retificadora. Documentos idôneos, precisa ter origem do recurso que entrou, precisa ter emissão da nota fiscal, eu preciso fazer isso fechar dentro de um balanço contábil. Então não é você achar que pode aumentar esse valor para pegar um dinheiro maior no Pronamp e é simples assim, porque não é. A gente precisa ter cuidado, precisa ter pé no chão para não querer fazer a coisa errada e arrumar problema para você aí, arrumar problema com o seu contador, né? Nós, claro, não faríamos um negócio desse, mas de repente você tem um outro contador, você vai chegar lá e pressionar o cara, de repente o cara quer fazer por algum motivo ali, que eu não consigo nem imaginar qual seria o motivo, e acaba se enfiando numa roubada aí. Então, muito cuidado, pessoal. Tudo tem que ter origem, tudo tem que ter informação aí coerente, tá? Com os fatos que de fato ocorrem dentro das empresas. Concorda? Se falando ainda do limite de crédito, como é que ficaria aí as empresas novas constituídas, né? Já, novas que eu digo assim, no ano de 2020, como é que ficariam aí essas situações? Porque ainda tem isso ainda, né? As empresas constituídas em 2021, pelo menos as minhas aqui, não chegou carta. Chegou as que foram constituídas em 2020, né? Que eu também achei assim um pouco errado, porque se diz empresas constituídas. Se eu construí uma empresa ontem, era para chegar uma carta no Pronamp hoje dizendo que ela tem um crédito. Mas, enfim, aqui chegou as que nós constituímos em 2020. E aí, qual seria esse limite de crédito? Então, já que ela, às vezes, não tem faturamento, ou tem um faturamento proporcional à data da sua abertura. Tá. Então, quando a empresa foi constituída em 2020, né, o que a lei nos trouxe lá? Que ela vai ter uma análise diferente para essa questão aqui de limite de crédito. 50% do seu capital social, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é isso, né? 50% do valor do seu capital social, ou a média também de 30% dos seus faturamentos. O que ela faturou ali no 2020, no decorrer de 2020, vai ser feita uma média daquilo ali para ser disponibilizado também os mesmos 30%. Agora, para 2021, quem abriu em 2021 até me perguntaram isso. A lei não fala nada e, no meu entendimento, quem abriu em 2021 não tem direito ao Pronamp. Aí eu quero também saber o seu entendimento, se você entende da mesma forma, se você leu alguma normativa diferente. Aqui também está nessa mesma situação. Quem eu abri aqui no escritório de 2021, eu pedi até para verificar hoje, inclusive, não chegou carta nenhuma de Pronamp. Apenas teve clientes que eu abri dia 19 de dezembro, 23 de dezembro, chegou a carta normal. Inclusive, na própria carta, ele vem dizendo o valor do capital social da empresa. E vem dizendo o faturamento naqueles meses ali
da data que foi constituída até o final, dia 31 de dezembro. Tá certo? Eu entendo que realmente em 2021 as empresas foram constituídas, infelizmente não vai entrar nesse programa. Como é um programa, né, que, diga-se de passagem, tornou-se permanente, é um programa que ele vai ficar agora como lei e vai existir essa linha de crédito anualmente, aí vai depender do orçamento do governo federal, que é aquele que custeia com 85% pelo FGO. Eu acredito que o ano que vem essas empresas vão entrar aí e vão receber essas cartas. Novamente, reforço a ideia que nós conversamos no início. É o momento do empresário se organizar, né, fazer realmente a coisa certa, lançar tudo certinho, porque possa ser que esse ano você não consiga, mas 2021, como o programa é permanente, sua empresa pode enquadrar aí e você conseguir uma grana boa aí com o programa. Show de bola. Até porque eu acredito assim que na visão deles, né, governo, eles identificam que abriu em 2021, já abriu um negócio aí em meia pandemia, em meia crise. Pô, esse camarada, ele se planejou, ele se programou, ele está preparado para empreender num momento como esse, né? Até porque a gente não vê a crise só como um momento difícil. Tem muita gente, tem muita empresa ganhando dinheiro, tem muita gente crescendo mais na pandemia do que crescia antes da pandemia, né? Então tem sim quem está com dificuldade, o programa está aí para ajudar. Eu, particularmente, acho esse programa até injusto, porque esse dinheiro não chega na mão de quem precisa de fato, né? Tem gente aí que não tem restrição, que está tranquilo, os bancos acabam oferecendo por causa do tipo de análise que fazem. Aqueles que precisavam desse dinheiro para pagar uma conta mesmo, para tentar sair do sufoco, dificilmente chega. Eu entendo isso, eu fiz bastante conteúdo sobre isso, eu recebi milhares de comentários lá da turma reclamando e tal. Então a gente entende que, infelizmente, é assim que funciona. Mas... Infelizmente, Anderson, no interior, a gente não pode generalizar. Mas a gente que tem contato, relacionamento com o banco, outros clientes, a gente tende a pensar que realmente é mais para aqueles clientes que têm bom relacionamento com o banco, ou que têm uma boa comunicação com o gerente. Isso, com certeza, é um critério de análise, entendeu? Até porque o banco analisa justamente essa capacidade financeira da pessoa efetuar o pagamento das parcelas. E o gerente é a pessoa ideal para saber isso, porque ali ele tem no dia a dia na sua carteira quem paga em dias, quem não paga, movimentação e tudo mais. Então, eu acho que essa questão do relacionamento com o banco, teve pessoas que, inclusive, me ligou, eu não tenho conta na Caixa, posso levar minha carta agora? Aqui eu não sei aí, mas aqui não funciona, tem que ter a conta aberta. E eu acredito, pela conversa que eu tive com o gerente da Caixa, que se você abrir a conta hoje e levar a carta amanhã, não vai conseguir. Então, esse é o detalhe. Por isso tem que ter um histórico lá dentro. Tem que ter um histórico. Eu sempre oriento, né, meus clientes aqui a procurar o banco, se ele quer ter opção, um banco particular, digamos assim, o Bradesco, o Santander, o Itaú, e um banco público. Porque, normalmente, essas linhas de crédito, quando elas chegam... O contador é assim, recebe ligação à noite, fora de hora, o bicho pega. Então, essas ligações, esses recursos federais, eles vêm, né, normalmente para os bancos públicos que o governo tem participação. Então, por isso, eu sempre oriento. Abre uma conta no banco público, Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, e uma conta no banco particular, que aí você vai ter opções para, nesse momento, no Pronamp. Eu não sei se você está tendo dificuldade com o Bradesco. Eu tenho clientes aqui que estão tendo muita dificuldade com o Banco do Bradesco, inclusive não chegou ainda nenhuma parcela do Pronamp para o Bradesco, pelo menos na agência aqui de Maracás e da região. Não sei aí na sua região se você tem alguma informação. Aqui eu tive um cliente hoje que me procurou pedindo documento para o Bradesco, que o gerente do Bradesco tinha ligado, que tinha disponibilizado lá, então hoje já começou a chegar. Pode ser que amanhã já pinte novidade aí. Eu até acho, cara, que esse recurso ele tinha que ser gerido por outro tipo de instituição, sabe? Porque os bancos, infelizmente, é isso que acontece. Né? Agora, se tivesse um outro órgão com esse dinheiro para fazer essa distribuição, eu acredito que chegaria na mão dos micros, dos pequenos, que fariam com que esse dinheiro, de fato, desse uma recuperada de verdade na economia. Ia chegar na ponta mesmo. Né? Mas, infelizmente, não é isso. Né? E não dá para ficar chorando leite derramado, ficar chorando porque que não foi assim, porque não vai resolver. Então, tem que focar em solução, tem que ir para cima. Quem conseguiu o Pronamp, vai para o Pronamp, pega esse dinheiro, investe bem investido. Vamos falar um pouquinho de como investir isso aí também, como que ele pode ser aplicado daqui a pouco, né? E quem não conseguir, cara, vai trabalhar, vai pensar numa forma diferente de fazer alguma coisa diferente dentro da tua empresa para dar um resultado diferente, aí você sair dessa situação difícil, porque, como eu disse,
Tem gente mal das pernas nesse momento? Tem, mas tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente se reinventando aí, né? Claro que não é fácil, mas também não é impossível. Então tem que ir para cima, tem que ter positividade, fé, foco, determinação e fazer as coisas acontecerem. Com certeza. Vamos falar da taxa desse financiamento? Olha que bacana. Falaram aí que o Hamilton, nosso colega, acabou de falar que é um programa que está para se tornar, pelo menos a regulamentação que vem ali, é para ser um programa permanente, né? Só que ele pode ser alterado, ele está passivo ali de mudanças. E nós tivemos no ano passado esse financiamento como algo de fato muito atrativo mesmo, porque é uma taxa de juros assim nunca vistas antes, né? Taxa de 1,25 mais Selic, 1,25 ao ano. Mais Selic que no ano passado a gente estava com a taxa da Selic muito baixa, chegou a 2 e pouquinho por cento, né? Quando liberou o Pronamp era 2,75 ano passado. Com Baixou 1,25, com 1,25, né? O ano passado quem tomou o Pronamp tomou a 4% no ano. No ano, cara. Quem que já viu uma taxa de juros dessa em qualquer tipo de crédito que você vai tomar? Não existe, né? Então a pessoa perguntava para mim, cara, é bom, é legal pegar o Pronamp, compensa? Pô, se for olhar pelo juro, né? Claro que compensa. Agora, como que você vai aplicar esse dinheiro é que faz toda a diferença. Não é porque o juro é pouco que isso vai te dar um resultado. Você pode se arrebentar com financiamento com juro baixinho também. Então tem que ter inteligência para tomar crédito de banco. Ainda mais que se você não pagar, o fundo garantidor do governo garante para o banco, mas o banco não vai te perdoar, não. O banco vai chegar em você se você não pagar o banco. Aí você vai ver o juro comer esses 4 se transformar em 400 assim, mole, mole. Então, o que aconteceu ano passado? 1,25 mais Selic, a partir de 4% ao ano. Tá? Isso acabou em 31/12/2020. Essa condição, mas o dinheiro, na verdade, já tinha acabado muito antes, né? O dinheiro não durou aí, chegava uma remessa, acabava no mesmo dia, chegava outra, acabava. E para 2021, então, isso foi reformulado, com a ideia de ser permanente, só que com taxas de juros diferentes também. Fala para nós aí, Hamilton, como que ficou as taxas para 2021? Antes de 2021, já tem uma taxa de 6% mais a Selic, tá certo? A Selic hoje ela está em 4,25. Então, você vê que era 2,75, já está em 4,25 e pode ser alterada de acordo com o mês, né? Então, nessa rodada do Pronamp está em 4,25, mais a rodada do mês de agosto, a taxa Selic pode variar para mais ou para menos. Mas quem previsão de aumento, né? Depende do Banco Central aí. Mas quem vai tomar nesse momento, você vai ter uma taxa de 6% e mais a Selic 4,25%, que vai dar aí 10 alguma coisa, uma taxa de 0,85% ao mês. Ainda é uma taxa muito atrativa, uma taxa muito boa, né? Diga-se de passagem que o ano passado também tivemos medidas provisórias isentando o IOF e o TAC. Então o Pronamp, ele era, digamos assim, maravilhoso, uma coisa de outro mundo. Esse ano, a medida provisória do IOF já caiu, então vai incidir IOF na operação financeira, aí pode ser que você tenha aí os 0,8% na operação, até 1% de IOF aí, que já é descontado no momento da operação. Mas ainda é uma taxa atrativa, né? A depender, como você falou, do que o empresário venha fazer com esse dinheiro. E aí eu queria entrar nessa seara lhe perguntando, né? Qual seria aí o tipo para que esse tipo de crédito realmente ele deve ser usado? Porque a lei ela vem estabelecendo exatamente para que deve ser utilizado e veio inclusive algumas restrições. Eu queria que você comentasse aí a respeito disso para a gente. A utilização do Pronamp ela tem que ser para a empresa, né? Ela tem que ser destinada a alguma ação da empresa, para pagar contas da empresa, para fazer algum tipo de investimento na empresa, para a utilização do capital de giro da empresa. O que não pode, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você tem que saber que você tem que pegar esse dinheiro, se você tomar posse desse dinheiro, você tem que aplicar ele na tua empresa, tá bom? Cuidado para não ter aí um outro destino para ele. Agora tem que tomar muito cuidado, o que eu costumo orientar meus clientes aqui é o seguinte, quando você pega um empréstimo, o pagamento das parcelas desse empréstimo tem que vir através de um resultado extra também que a tua empresa vai dar. Eu costumo falar, cara, você não pode tirar ali dos seus custos fixos ou até mesmo dos variáveis uma parcela de um financiamento que você fez agora para colocar esse dinheiro para dentro. Você tem que tirar do lucro. Então você tem que aumentar o lucro da tua empresa para você tirar desse lucro o valor da parcela que você vai pagar. Dessa forma você não vai sacrificar os seus custos que você já tem. Tá? Então aumenta
um empréstimo que você toma, ele tem que fazer com que você consiga aumentar a sua performance aí, que você consiga aumentar o teu faturamento. E com o aumento desse faturamento, você consiga ter um lucro maior e esse lucro ser suficiente para pagar essa parcela. Quem consegue fazer isso, cara, aí pode pegar empréstimo tranquilamente. Agora, quem não consegue, toma muito cuidado que você pode se embolar aí, aumentar seu custo e ter problema depois de conseguir pagar isso daí. Contribuindo com o que você falou, Anderson, o ano passado eu tive um cliente aqui e veja qual foi a estratégia dele. Ele é uma pessoa que ele teria ter um capital para estar mantendo a sua empresa, mas apareceu uma oportunidade de negócio para ele em que o negócio à vista era 12% mais barato. E ele não tinha um recurso todo, certo? Era um novo produto que ele ia colocar na empresa dele. Ele tomou o Pronamp, que era uma taxa de 4%, ganhou esses 12% na compra com o fornecedor e já deixou esse dinheiro reservado. Quando ele começou a pagar o Pronamp, ele foi lá e quitou o Pronamp todo. Então você veja aí o leque de oportunidade que o empresário, né, bem assessorado pelo contador, ou ele mesmo fazendo o cálculo, vai surgir a oportunidade em que ele pode utilizar esse dinheiro, agora como você falou, utilizando com retorno e com investimento na própria empresa dele. Perfeito. Dinheiro faz dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. Se o cara tem dinheiro e o cara é um bom empreendedor, o cara tem visão de negócio, pô, o cara com dinheiro ele faz aquele dinheiro ali multiplicar, ele paga um financiamento desse que ele nem sente. Agora, voltando ao exemplo que eu dei, se você não sabe fazer dinheiro com o dinheiro que você vai pegar, você vai fazer só isso se transformar em mais um custo para a tua empresa, aí você tem que tomar muito cuidado, tá? Pegar empréstimo por desespero, enfim, isso te coloca aí em grande situação de risco, né? E você precisa entender também que esse financiamento, esse recurso, ele é utilizado, ele só pode ser utilizado para a empresa. Então tem algumas restrições, tem algumas coisas aí que você não vai poder fazer com esse dinheiro. Então fala para nós aí, Hamilton, o que a lei nos fala, no que ela nos proíbe de utilizar esses recursos. Veja só, a própria lei já diz que o recurso não pode ser utilizado para retirada ou de dividendos ou de prolabore. Dividendos é como se a empresa já tem um lucro, já apurou o balanço, tem um lucro no final do ano, e prolabore é a retirada mensal que o empresário faz pela administração da empresa. Aí o que ocorre? Justamente por que a lei trouxe isso, porque na contabilidade nós temos, você sabe muito bem, o princípio da competência, que tem uma separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, o que o banco disse? Olha, essa linha de crédito é para PJ, você tem que investir na sua empresa. Então, falando aqui um pouco sobre o que você falou anteriormente, esses recursos, pessoal, evitam investir em coisa pessoa física. Ah, vou comprar um carro para mim, vou comprar uma fazenda para mim. Assim, cada um é livre para fazer. Aqui são conselhos, mas numa parte técnica que, com certeza, se você ouvir, você vai se dar bem. Então, por experiência de clientes nossos, o Anderson deve ter também, as pessoas que tiram dinheiro da empresa e desviam o foco da empresa para a pessoa física, além de ela estar desrespeitando o princípio da contabilidade, não tem como contabilizar isso de uma forma correta, com certeza ela tende a afundar a sua empresa. Então a lei já proibiu isso, Anderson, na própria lei, que não pode ser utilizado para dividendos ou como retirada de prolabore. Isso já vem estabelecido na própria lei. Entrando mais um pouquinho aí em relação a crédito, a essa questão do que pode e o que não pode, alguns bancos, aí eu não sei na sua cidade, eu queria até saber como é que está funcionando aí, estão exigindo uma garantia. Garantia de bem e tal. Não, certo? Eles não colocam bem como garantia. A garantia que eles exigem é uma garantia pessoal, que é uma garantia de avalista ou de fiador, tá certo? O importante disso é o quê? Volto a dizer, a importância de uma contabilidade, a importância de você fazer as coisas certas. A empresa, ela tem o seu próprio avalista. E quem é, os próprios sócios da empresa. E aí, o que o banco vai avaliar no momento do Pronamp? Sua declaração de imposto de renda pessoa física. Tem que ter um lastro bom, tem que ter uma renda boa. Então, aqui na minha cidade, eles estão pedindo também a declaração de imposto de renda para atualização. Aí eles dizem que é aí uma atualização pessoa física. Mas, na verdade, o garantidor vai ser o próprio sócio da empresa. E ele tem que comprovar a renda, porque na lei do Pronamp diz que ele tem que comprovar se a empresa tem um ano, 100% do que ela tomar. Então, se a empresa tomar 30 mil, ele tem que ter na sua declaração ali
30 mil na física, que comporte que ele tenha condição de pagar aquele empréstimo ali, que tenha lastro. Então você vê como as coisas elas são casadas, né? São informações que, se você tem tudo certinho, você nesse momento não tem dificuldade. Eu falei há pouco momento com o gerente do Banco do Bradesco, estava até falando aqui, ele me falou que o banco não está avaliando essa questão de limite de valor na física, seja compatível com a jurídica, mas que está sim cadastrando o valor do imposto de renda dos sócios. Eu não sei como é que está funcionando aí na sua cidade em relação a isso. Se os bancos eles estão solicitando também o imposto de renda dos sócios para estar fazendo esse cadastro. Aqui também a garantia, a única garantia é o aval dos sócios, né? Não se falou em outro tipo de garantia como bens ou qualquer outro tipo de avalista que não fosse sócio da empresa. E sim, é solicitado comprovação de renda, o Prolabore ou a declaração de imposto de renda, mas documentos que comprovem a renda que o sócio tem ali, porque um avalista sem renda não vai avalizar nada, né? Então precisa sim, e o banco, como a gente já falou, toda a burocracia, todo o critério que ele tem, ele analisa isso sim. Eu não vi, eu ainda não tenho histórico aqui de algum caso que o banco recusou por causa da renda ser baixa ou melhorou ali por causa que o sócio tinha uma renda maior. Eu ainda não vi um caso como esse, mas o que você falou e faz todo sentido, concordo que é mais ou menos por aí que eles vão mesmo, né? Anderson, o programa, na verdade, tem esse benefício todo, uma taxa de juros atrativa, né? As empresas que realmente necessitam, eu acho que devem pegar. Agora nós temos aí o Tome Lá de cá, né? Então o governo ele cria uma oportunidade e como é um programa que além de fomentar a economia, ele tende também a garantir o emprego. Como é que ficaria essa questão do emprego? Qual a obrigatoriedade que a empresa que tomou um Pronamp hoje, assinar um contrato amanhã, ela tem que cumprir? É até importante a gente falar o seguinte, nós não podemos usar o recurso do Pronamp para pagar o Prolabore do sócio, por exemplo, né? E tem gente que confunde. O Prolabore, quando nós fechamos folha de pagamento, o Prolabore ele não deixa de ser uma folha de pagamento, só que é uma folha de pagamento do sócio, tá? Então a lei ela foi bem clara com relação a isso. Não permite pagar dividendos, que são lucros, né? Até porque o empréstimo ele não te traz lucro. E Prolabore pode ser que você esteja um tempo sem retirar Prolabore e você pega aquele dinheiro e você quer fazer uma retirada de Prolabore. Não pode. Só que você pode pegar esse dinheiro para quitar, por exemplo, uma despesa com folha de pagamento. Você está atrasado lá 2, 3 meses com o teu pessoal, fundo de garantia, INSS, verbas trabalhistas, rescisão, você pode pegar esse dinheiro e pagar isso, certo? Então, esse programa ele tem muito cuidado com relação de, não geração de empregos necessariamente, mas pelo menos em manter os empregos que existem. Então, qual que é a regra que eles trouxeram aqui? Que desde o momento em que você pega esse empréstimo, por todo o período que você vai ficar pagando ele ali, o prazo máximo de pagamento, nós não falamos do prazo ainda, né? Não. Mas o prazo a gente não colocou o prazo aqui. Deixa eu dar uma palhinha aqui do prazo. O prazo do empréstimo, a gente vou falar que aí você conclui. O prazo é de 48 prestações. No anterior 2020 era 36 prestações com 8 meses de carência. Agora o prazo máximo é 48 prestações com 11 meses de carência. Mas atenção, pessoal, não é que você vai ter 11 meses de carência e depois mais 48 meses para pagar, não. Você diluiu a carência dos 11 meses, as prestações elas vão dividir lá em 37 prestações, que é o que você vai pagar, apenas para ficar claro. Então é 48 meses com 11 meses de carência, né? Então a pessoa vai ter quase um ano para começar a pagar a primeira parcela. Pode concluir aí. Então nós tivemos essa mudança também, né? A mudança de prazo, antes 36, agora 48, carência antes que eram 8, hoje é até 11, tá? Não necessariamente todos os bancos estão praticando essa mesma carência. Eu já tive relato aqui de cliente que falou que o banco dele, não me lembro agora o nome do banco, eu não vou nem citar para não falar bobeira, mas que o banco dele estava dando apenas 6 meses de carência. Então tem bancos praticando aí carências diferentes, tá bom? Então precisa ficar esperto com isso também. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, você precisa manter o número de empregos que você tem na tua empresa no momento em que você tomou esse empréstimo, tá? O empréstimo saiu para você hoje, você tem 10 empregados, você tem esses 48 meses aí de prazo com esse contrato, pelos 48 meses até 60 dias após os 48 meses, você tem a obrigação de manter o mesmo número de empregados. Então não posso demitir ninguém, Anderson? Pode demitir alguém, contanto que você contrate, que você reponha o seu quadro ali de colaboradores e que no final
do período dos 48 meses do prazo do Pronamp mais 2 meses, que é o que estipula a lei, você tenha o mesmo número de empregados, tá? Ah, mas e se eu demitir e eu fiquei com menos empregados? O que vai acontecer? Vai acontecer que seu contrato vai ser reincindido e aquele montante todo da dívida vai ser cobrado à vista. Você vai ter que ir lá pagar de uma vez. Se você não pagar, aquilo começa a virar uma bola de neve com juros e multas. Aí você perde todos esses juros bonitinhos que o Pronamp trouxe e você entra no critério contratual de banco, que aí ele vai te cobrar o juro conforme o contrato que você vai assinar com ele. E normalmente você não lê todo aquele contrato de Pronamp, porque os contratos costumam ser grandes, né? A turma vai lá, assina querendo pegar o dinheiro, não se inteira de tudo, depois, de repente, comete um deslize desse de demitir e o banco fica sabendo, o governo fica sabendo e reincidir o teu contrato. E eles têm como ficar sabendo, né, Hamilton? Nós temos declarações que são feitas dentro da contabilidade, isso chega imediatamente para a Receita Federal e ela cruza essa informação e vai saber que você diminuiu o número de funcionários. Então você pode ter esse problema aí, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Exatamente. É isso aí que você falou. As informações hoje estão em tempo real, né? Principalmente o E-Social. Então, quando você enviou o E-Social, admitindo ou demitindo alguém, o governo tem como saber os empregados que a empresa tem naquele momento. E diga-se de passagem que também na própria lei prevê que os bancos são obrigados a informar o governo federal, aí o CNPJ e o CPF dos tomadores do Pronamp. Então é tudo bem cruzado, é realmente interessante ter atenção a isso aí.